Eu tive, eu trabalhei com uma empresa, né, fui empresária um pouquinho antes de começar a Atomy, 16 anos com uma empresa na área de educação, de formação profissional, e quando eu comecei a trabalhar, me cadastrei na Atomy, a gente estava passando ali por uma pandemia, né? Onde as escolas passaram por um período muito difícil, né, de suspensão de aula, lockdown, né, e tudo mais. Então, ali foi o meu primeiro baque, vamos falar assim, como empresário, porque tudo parado e a gente ninguém esperava, né, na questão de faturamento, especialmente na questão das escolas, né, e, e aí eu comecei a me preocupar, então, em relação a futuro. Comecei a pensar a respeito, né? E aí, como eu também já passei ali dos 50, né? A gente começa a pensar em aposentadoria. E eu li essa pesquisa, né? E me assustei, né? Que em 2050, todo mundo sabe, né? Na questão do INSS aqui no Brasil, como que é falho, né? E em 2050 vai existir, está previsto aí um ponto de virada, né? Que a quantidade de beneficiários vão superar a quantidade de contribuintes. Então, ou seja, não vai ter verba para todos os aposentados, infelizmente. Hoje já é uma questão muito delicada, né? No momento atual. Imagina em 2050. Então, assim, para mim, foi uma questão de deixar, então, a decisão, né? Deixar, então, que o governo assuma o meu futuro, ou eu vou decidir, eu definir o meu futuro, né? Na questão financeira. Porque quando a gente se aposenta, é quando a gente mais precisa do auxílio, né? De dinheiro, vamos falar assim, né? Financeiro. Porque a gente vai ter ali uma série de demandas que a gente não tem quando é mais novo, né? Então, é médico, apoio, né, alimentação melhor, acompanhamento médico, mais remédios, né? Mais atividades, viagens, e isso tudo, se a gente depender do governo, infelizmente, a gente não vai acontecer. Então, eu me preocupei bastante a respeito de aposentadoria. E aí, quando eu vi esse gráfico aqui, eu me assustei mais ainda. A realidade do Brasil, né? 46% dos aposentados no Brasil, hoje, atualmente, dependem de parentes para sobreviver. 1% que são independentes somente, né? 25% são obrigados a trabalhar depois que se aposentam, porque precisam manter ali a renda. E 28% depende de caridade. Então, isso daqui é uma triste realidade, e se todo mundo né, começar a pensar e a planejar esse futuro, a gente consegue mudar esse gráfico aqui. Então, na minha mente, eu falei, não, então é hora eu quero fazer com que essa faixa de 1% aí aumente, né? Eu quero estar dentro. Mesmo se for 1%, eu vou estar dentro dessa faixa aí, garantir. Então, não vou depender do governo. E aí, só que, o que eu vou fazer? Então, essa foi a pergunta, né? Se eu continuasse com a minha empresa, eu ia garantir esse futuro? Muito provavelmente não. Principalmente depois da pandemia, que as coisas ficaram mais complicadas, né? Então, houve aí uma necessidade de rever futuro, tá? Foi quando surgiu, então, essa possibilidade da Atomy, né? A Atomy vem para mim, assim, como realmente uma luz ali no fim do túnel, né? E aí pesquisei muito sobre a empresa, né? Fundação foi em 2009, então é uma empresa consolidada, recente, né? E se for comparar com outras empresas do mesmo ramo, é uma empresa muito nova, né? Já está presente, tem uma expansão global já bem expressiva, né? Em mais de 52, esses dados já estão desatualizados, né? Assim, abrange mais de 52 países. A empresa possui um faturamento médio de 8 bilhões de reais e ocupa a 12ª posição
que também já mudou, né? Já estamos em décimo, voltamos para o décimo lugar, né? Então, é uma empresa que tem números muito atrativos, né? Consolidados já no mercado. Essa expansão global, né, em muito pouco tempo, estamos falando de 16 anos de empresa, né? Então, já está presente aí em todo o globo. E uma das coisas que me fez entrar na Atomy, na verdade, como eu conheci a Atomy, né? Pela linha de skincare, como a maioria das pessoas conheceram fazendo um skincare, ali usando a linha do Evening Care Absolute, me surpreendi com os resultados, e aí eu fui pesquisar a respeito. Falei, será que, olha, se a Atomy trabalhar só com skincare, é muito reduzido, né, a linha de produtos. Nem todo mundo usa a linha de skincare, né? Principalmente os homens ali, né? Alguns já utilizam muita coisa, mas a maioria não usa. Então, assim, a gente ia ser muito segmentado. Foi aí que eu fui pesquisar mais. Então, a Atomy e me surpreendeu nesse sentido. Então, ela tem uma linha de produtos, uma gama de produtos que é de uso diário. Então, mesmo que a pessoa não utilize skincare, mas lava a roupa todos os dias, toma banho todos os dias, escova os dentes, toma suplementos. Então, tem uma variedade, né, de produtos. E isso é um ponto muito bom para quem trabalha com a Atomy. Então, produtos de uso diário. E uma das filosofias de produtos da Atomy é qualidade absoluta, preço absoluto. Ou seja, ela coloca disponível produtos de alta qualidade a um preço, ao menor preço possível, né? Um preço justo. Então, isso também faz com que ela seja diferente, né? E vamos entender agora por que que ela, né, consegue essa qualidade absoluta e esse preço absoluto, né? Do que diferencia? Sistema, o sistema tradicional hoje de fabricação e até chegada do produto ao consumidor final, ele passa por uma série de etapas, né? Sai da fábrica para o atacado, para o varejo, utiliza-se muito em mídia, né? Propaganda, e isso é muito, muito caro. Uma exposição em TV é muito, muito alto, né? É um investimento mesmo. Fora isso, a gente paga, o tradicional paga os vendedores, né? Com comissões também. E tudo isso é custo. Custo que é passado para o consumidor, com o consumidor final. A Atom elimina várias etapas, ou seja, ela consegue reduzir o custo, porque é um sistema de vendas diretas, né? Da fábrica vai para a distribuição, que a Atom é uma distribuidora, e isso vai direto para o consumidor, né? O consumidor final, então, não absorve essa longa cadeia de custos que existem na vendas tradicionais, tá? Então, é uma das formas que a Atomy consegue, então, reduzir ali a questão de valores, tá? E a Atomy também é uma empresa que depois, principalmente depois da pandemia, principalmente aqui no Brasil, Brasil e o mundo, né? Na verdade, nós aprendemos a comprar muito online. Então, a Atomy também é uma empresa de vendas diretas e e-commerce, né? Então, como a Amazon, a Magalu, o Shopee, Mercado Livre, né? A Atomy também é uma empresa que trabalha com vendas no e-commerce, tá? Então, existe uma plataforma hoje disponível para todos que fazem um cadastro, e essa é uma diferença, né, entre a Atomy e as demais plataformas de e-commerce. Então, a Atomy é uma plataforma,